Opa, tudo bem? Alexandre por aqui falando com você. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre vendas estratégicas. Eu quero trazer um pouco, muito pouco, mas muito importante, sobre alguns pontos que se você tem uma empresa, se você é um gerente comercial, diretor comercial, ou necessariamente se você for um vendedor, você precisa estar atento ao que eu vou trazer aqui. Porque eu vou trazer tanto questões estratégicas quanto extremamente operacionais. Questões em que, se você se ligar, se você colocar em prática o que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, é bem provável que, no máximo, numa semana, no próximo mês, você comece a aumentar os percentuais de resultados. Ah, mas que resultados? Você vai vender mais, né? Eu garanto isso, porque eu consigo fazer vendas utilizando as técnicas, né, que eu vou falar aqui. Ah, mas Alexandre está falando de técnicas? Não, não é só de técnicas. Eu estou falando sobre entendimento, sobre como você pode desenhar uma estratégia e perceber como você pode fazer. Então, exatamente, é o como você pode fazer algumas mudanças na forma com que você atua em vendas, do ponto de vista estratégico, obviamente um pouquinho do tático, mas principalmente operacional. No operacional, aonde eu falo um pouquinho sobre as técnicas. Então eu vou compartilhar a tela do computador e vou passar de uma maneira breve, bem objetiva, fazendo um voo panorâmico, né, por todo esse conteúdo. Já alerto a você que lá no finalzinho, certo? Se você realmente gostar, se você perceber que agregou valor tudo que eu vou mostrar aqui em poucos minutos, acredito que será em menos de uma hora, lá no finalzinho, você vai ter a oportunidade de, por exemplo, entrar para um dos meus cursos. É um curso que eu tenho ele gravado, com praticamente tudo que eu falo nesse vídeo de uma maneira um pouco mais profunda e um pouco mais detalhada. Mas qual é a outra vantagem que as pessoas têm quando entram, né, participam lá da plataforma do meu curso online? É que elas têm acesso a fazer perguntas para mim. Este vídeo eu poderia ter feito ele numa live. E eu optei por não fazer numa live, eu estou gravando esse vídeo porque eu estou gravando com o propósito de não estar interagindo necessariamente com você. É uma demonstração. Em algum momento, talvez eu venha fazer uma live, ou seja, um vídeo ao vivo aqui no YouTube, onde você vai poder interagir, fazer perguntas. Ah, mas Alexandre, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, eu gostaria de entender um pouquinho mais. Perfeito. Dentro do meu curso online, você tem como fazer perguntas, tem como interagir, e dependendo do aluno, dependendo da dúvida, a gente pode até marcar uma conversa, uma call, porque o meu grande objetivo para alunos que entram dentro da minha plataforma, que se transformam em alunos, é fazer o cara ter resultado. Bora lá, porque eu vou fazer esse voo panorâmico mostrando para você as principais estratégias e algumas das táticas que eu acredito, aliás, algumas das técnicas que eu acredito que fazem uma diferença tremenda nos negócios. Bora lá? Vou compartilhar então a tela com você. Como eu falei, vendas estratégicas, né? Vou começar fazendo uma pergunta. Essa pergunta é: quem é o meu verdadeiro cliente? E esta é uma pergunta que eu observo muita gente sem ter certeza. Ou seja, eu sou muito abordado por pessoas que eu não sou o verdadeiro cliente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar. Outro ponto é onde ele está agora. Porque a gente pode pensar que o nosso cliente ele está vindo para a nossa loja, ou então a gente precisa visitá-lo, a gente precisa fazer uma ligação telefônica, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ou esse cara pode vir assistir esse vídeo, por exemplo, aqui no YouTube, ou esse cara pode estar interagindo comigo em qualquer uma das redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, ou então outras redes sociais, né? E como que eu vou fazer para que ele me dê atenção? Eu tenho testado, por exemplo, comunicação com alguns clientes e eu tenho percebido que, dependendo da forma com que eu abordo, com que eu entro em contato, eu recebo mais atenção e às vezes recebo menos atenção. Isso é muito importante você pensar. E como que eu posso fazer para gerar uma verdadeira transformação? Uma transformação daquele cara que talvez ainda não me conheça, para que ele me dê atenção, ele converse comigo, ele compre um produto meu, ele fique muito satisfeito com esse meu produto, a ponto de querer se transformar num promotor. E o que, que é um promotor? Promotor é aquele cliente que está tão satisfeito com o teu produto que tem vontade de divulgar a sua empresa, divulgar o seu produto, né? Outras 4 perguntas, né? Por que o cliente pede desconto?
E esse é um ponto que sempre me incomodou muito, sempre fiquei muito chateado quando eu apresentava uma proposta e os meus clientes diziam: olha, eu acho que está caro, não dá para fazer um pouquinho por menos. Ou então eles me comparavam, dizendo: olha só, né, existe um concorrente seu que ele faz por tanto. Ou seja, eu não tinha um diferencial, eu não conseguia mostrar valor, eu não conseguia agregar um valor único, certo? E aí então, a segunda pergunta é: como que ele percebe valor? Porque se o cliente ainda está pedindo desconto, é sinal que ele ainda não percebeu o seu valor único. Como que você se diferencia para ele? Entendeu? Agora vamos lá. Para o cliente lhe dar valor, lhe atribuir valor, ele tem que ter alguma necessidade. Porque jamais, isso é utopia, é você criar um valor na sua cabeça e querer que o seu cliente também entenda aquilo como valor. Isso não vai acontecer. O que é importante? Qual é a necessidade? Você precisa ajudar o seu cliente a perceber a necessidade que ele tem, tá certo? Só que isso não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, mas eu vou mostrar para você como você pode fazer isso rapidamente. Aliás, isso eu demonstro lá no finalzinho do vídeo. Você vai ver que tem técnica para isso e a gente consegue fazer isso em qualquer conversa. Seja uma conversa online, seja uma conversa presencial, seja uma troca de e-mails, você consegue ajudar o seu cliente a perceber a necessidade, ajudar ele a perceber essa necessidade rapidamente e a partir daí você deixou de vender, porque ele quer comprar, ele viu o valor, ele não quer desconto, ele está a fim de resolver o problema dele e você é o meio. Legal, né? Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero falar é a mudança da percepção do mundo dos negócios. Há pouco tempo atrás, a gente ouvia muito falar que os negócios poderiam ser B2B ou B2C. B2B, business to business, ou business to customer, né? Empresa para empresa ou empresa para pessoa física, certo? Eu quero criar uma nova percepção, que é o human to human, é o H to H, ou seja, de humano para humano. Mesmo você estando trabalhando dentro de uma empresa e fazendo negócios, né, corporativos, você é um ser humano. E com quem você negocia também é um ser humano. Lá dentro da empresa que você aborda para fazer negócios, tem o diretor, tem o estagiário. Ambos são seres humanos. Então a gente vai falar muito sobre esta relação de humano para humano. Tá legal? Outro ponto. Não importa muito o que você faz, quando o que o cliente quer é o resultado. Qual é o resultado? Né? Eu gosto muito de brincar que tem empresas, né? Eu conheço empresas e treino muitas empresas que têm equipamentos, têm produtos, têm serviços para vender, tá certo? Não importa o produto, não importa o serviço que ele está vendendo, não importa o equipamento. Não importa se você está vendendo um automóvel vermelho ou um automóvel azul. Se você está vendendo um automóvel com 4 portas, um automóvel com 2 portas, certo? Importa sim o que a pessoa quer, qual é o resultado que ela quer, né? Aqui nesse caso, né, a brincadeira é, não importa se é astrologia, se é física quântica, seja lá o que for. Se você disser assim, eu trago a pessoa amada em 7 dias, aquela pessoa que vier conversar com você, ela quer esse resultado, certo? Ou seja, a jornada do cliente, em resumo, é fazer com que o cliente, que é uma pessoa, é um humano, não esqueça, ele está assim, mas ele quer ficar assim. Então ele está triste, ele está com medo, ele está com alguma dor, ele está ansioso por algum resultado, ele está com alguma dúvida, certo? E a partir do momento em que você ajuda ele a sanar esta questão, você entendeu a necessidade dele, você faz com que ele fique assim, dizendo yes. Esse é o nosso trabalho em vendas, tá legal? Aqui entra uma brincadeira. Esses dias eu encontrei esta imagem e eu fiz questão de selecionar a imagem para colocar nessa apresentação. Então a gente precisa vender aquilo que mexe. O que transforma uma pessoa geralmente é aquilo que mexe com as emoções. Então tem todas essas marcas aqui como Coca-Cola, Amazon, Nike, Walt Disney, Rolex, todas essas marcas que a gente sabe que o foco não é o produto deles, certo? Mas sim a transformação e principalmente a transformação que emociona, ou seja, quais são as emoções que você gera no seu cliente. Então vamos lá.
Imagina que o seu negócio é business to business e você está numa reunião parecida com essa aqui. Está ali você, um jovem executivo de vendas, tentando convencer o diretor, a gerente, o estagiário e a equipe deles. Cada um daqueles seres humanos tem algo em mente, tem uma necessidade. E você precisa estar atento, precisa perceber essas necessidades. A partir do momento em que você tiver essa capacidade de entender o que cada um deseja, você começará a vender muito. Opa, mas Alexandre, não tem que focar no meu serviço, no meu produto? Não. O seu produto ele vai ser consequência. Ou seja, a causa do seu produto precisa ser a necessidade das pessoas com quem você conversa. Vamos lá. Então você precisa ter clareza, por exemplo, de como você conversa com as pessoas. Você precisa fazer afirmações de valor no sentido de entender o que realmente está passando na cabecinha da pessoa. Então a gente vai falar com as pessoas sempre para a mente e para o coração. A gente faz uma afirmação de valor em relação ao nosso produto, por exemplo, ou à nossa empresa, ou a nós mesmos, sempre pensando nesses dois enfoques. O primeiro enfoque é o coração, tá certo? O que é o coração? Eu ajudo o meu cliente a perceber que tem o benefício A, B e C. Mas por que benefício? Porque benefício somente é benefício quando você atende uma necessidade. Ou então, para você ter condições de explanar sobre um benefício, você tem que ter entendido a necessidade. E aí você toca o coração da pessoa, porque ela percebe que aquilo realmente é para ela, é necessário. E ela toma decisões muitas vezes baseadas nas emoções. Em 90% dos casos ou mais, as nossas decisões de compra são emocionais. Então, por que eu precisaria falar para o cérebro? Simples, porque é o meio que ela explica para alguém como que ela resolveu o problema. Então, a gente toma a decisão de compra pela emoção e a gente explica, a gente justifica pela razão. Perfeito? Então, isso é importante que você também saiba. Bora lá. Para eu conseguir entender as pessoas, conseguir falar com o coração e falar com a emoção, eu tenho que entender quem é o meu público. E vamos mais fundo ainda, porque a gente pode ter o público-alvo, nós podemos ter a persona. Persona ou avatar são sinônimos. Em algum momento você vai ver eu falando sobre avatar, em outro momento você vai ver eu falando sobre persona. São sinônimos, tá legal? Persona tem a ver com personificação, né? De alguém, uma imagem que representa. Então, vamos lá. Público-alvo, geralmente você vai ter uma definição mais ampla, que vai ser, por exemplo, gerentes de marketing entre 30 e 45 anos, que trabalham em grandes empresas, que não gastam muito tempo na internet, que tem uma renda entre 5 e 30 mil. São pessoas classificadas nesta categoria, ou seja, nesses requisitos. E a persona? A persona é algo mais específico, que você tem maiores detalhes, ou seja, é aquele cara ideal. Você precisa fazer aí, então, uma pesquisa mais profunda para definir a sua persona, para definir o seu avatar. Esse é o primeiro exercício que eu recomendo aqui para você, certo? É ter clareza sobre qual é a sua persona. Ah, mas Alexandre, se eu vou atender uma empresa, tem lá o diretor e tem o estagiário. Então, você precisa ter várias personas. Para cada uma dessas personas, você terá um script, você terá uma abordagem. Ah, mas Alexandre, isso vai dar muito trabalho. Perfeito. Se você acha que dá muito trabalho e não está afim de fazer, então continue vendendo a mesma coisa que você sempre vendeu. E se prepare para começar a vender bem menos, porque as empresas competentes estão fazendo isso. As empresas que estão tendo resultado estão entendendo a persona. E elas estão estabelecendo uma relação H to H, humano para humano. E quando você estabelece uma relação humano para humano, você sabe como mexer as emoções com aquele ser humano. Lembre que 90 e poucos % das decisões das pessoas, nossas decisões, são baseadas nas nossas emoções. Quando alguém entende profundamente as suas emoções, ele consegue influenciar você. Se você quer ser um bom vendedor, me segue, me acompanha e fica aqui nesse vídeo, porque é exatamente isso que você vai aprender. Tá legal? Bora lá. Então você precisa entender, por exemplo, da sua persona ou das suas personas. Quais são as dores, quais são os desejos, quais são as dúvidas. Esta é uma metodologia chamada DDD. Aprendi isso com dois feras, André Cia
e Juliano Torriani, né? Então, o que que eles falam? Por exemplo, quais são as dores? Fale sobre algo que incomoda o avatar. Então, estabeleça um diálogo com essa persona, com o seu cliente, para entender o que está incomodando ele, o que está deixando ele com uma dor. Ou então, quais são os desejos? Fale com ele sobre algo que ele quer, que ele deseja muito, mas ele ainda não conseguiu sozinho. E que ele tem desafios, que ele tem obstáculos para conseguir. Então, você precisa ajudar ele a transpor esses obstáculos, para chegar lá no seu objetivo, no seu desejo. Ou então, quais são as dúvidas? Sabe aquilo que o cara não consegue resolver sozinho, que ele precisa esclarecer, precisa aprender a fazer como? Muitas vezes o seu cliente ele tem vontade de fazer, mas não sabe como. Tá aí o teu trabalho de ajudar essa pessoa a chegar lá. Tá legal? Bora lá. Então, o que importa é o tamanho do problema que você resolve. Se você resolve um problema muito grande, é bem provável que o seu cliente vai te dar uma grande atenção e ele vai dar muito valor para você. Aqui entra valor. Agora, se você resolve um probleminha pequenininho, é provável que o seu cliente vai te dar uma atenção bem pequenininha e ele também vai dar um valor pequenininho. Valor e preço andam, né, lado a lado. Então aí começa. Quando o cliente pede desconto, é sinal que ele não viu o tamanho da dor, do desejo ou da dúvida que você resolve. Tá legal? Vamos seguir adiante. Presta atenção como que o seu cliente classifica na cabeça dele os problemas. Os problemas eles podem ser classificados em importantes e urgentes, tá certo? Os urgentes são vendidos rapidamente. Por quê? Porque é urgente, eu tenho que resolver. Imagina uma pessoa que está com muita fome. Você passou na frente dela com uma carrocinha de cachorro quente, a pessoa vai parar você e vai dizer assim: me dá um cachorro quente que eu quero comer. Agora, a pessoa está saciada logo depois do almoço. Você pode ter o cachorro quente que tiver. Ela até acha importante aquele cachorro quente, acha legal. Mas ela pode deixar para outro dia. Então, elas demoram para tomar a decisão, tá certo? E não vão pagar, certo? Na maioria das vezes, não vão nem pedir o desconto porque não tem interesse. Coisas importantes, elas não estão, né, na classificação de que eu dou valor. Eu dou menos valor. Vou dar um exemplo. Você imagina alguém que... Vou pegar o exemplo dos homens, né? Um homem, eu sou assim também, né? Que a gente sabe que tem que fazer o exame de rotina a cada ano, fazer um check-up. É importante, certo? Eu já venho há mais ou menos uns 10 anos dizendo isso, né? É importante, uma hora dessa tem que fazer um exame. Tem 51 anos. Mas agora você imagine um cara que de repente está tendo muita dor, está tendo tontura, né? Está tendo algum mal-estar. Aquilo passa a ser urgente. Ele corre para o médico. Você entendeu? Então é exatamente esse o ponto. Mas como que a gente entende se o nosso cliente está com urgência ou está com importância na forma de perceber a sua dor, olha a DDD, a sua dor, o seu desejo ou a sua dúvida? Muito simples. Quando você perceber urgência, você vai ver que vai ter um aspecto mais emocional. Essa pessoa vai estar demonstrando emoções, tipo medo, ansiedade, né? São duas emoções que provavelmente vão estar presentes. Quando for importante, essa pessoa vai estar mais racional, ela vai estar justificando, ela vai estar raciocinando sobre, né, o problema dela. Pois é, eu tenho esse problema, mas eu acho que o ano que vem eu resolvo. Né? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu faço aquilo. Cliente que está conversando com lógica, com raciocínio, é bem provável que seja um cliente que não vai fechar negócio agora. Como é que eu preciso fazer com que esse cara tenha urgência? Aqui está o segredo. Talvez desse vídeo seja o principal segredo que você precisa aprender. Aqui. Impactos, né, emocional e financeiro. Se você ajudar o seu cliente a perceber que ele vai ter um impacto financeiro, certo? Ou para o bem ou para o mal, em relação àquela dor, aquele desejo, vamos supor que o seu cliente, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu para com você, tá certo? Imagina que você é um vendedor, tá? Você está assistindo, chegou até aqui nesse vídeo, está achando legal e é importante essas informações, né? Mas o impacto financeiro do que eu estou mostrando aqui para você talvez seja assim: você tenha um objetivo para o mês que você está fechando o negócio, tá certo? Então pensa nesse objetivo.
Imagina se você conseguisse pegar esse objetivo e aumentar 20%. Ou seja, você pode vender 20% mais. Pode ser mais volume, pode ser maior margem, tudo que vai aumentar o seu resultado, tá certo? Agora imagina se você consegue chegar no final do mês aplicando algumas coisas, ou talvez uma só dica que eu estou dando aqui, e você aumenta esses 20%. Você tem um impacto financeiro. Agora vamos lá, esse impacto financeiro vai gerar o quê? Quando chegar no final do mês e você estiver numa reunião com o seu gerente ou com a sua equipe, tu imagina a emoção de ser reconhecido, talvez, e provavelmente, como o único vendedor que teve um crescimento exponencial. Imagine as pessoas pedindo para você dizer para elas, nossa, como você fez isso? Imagina seu chefe chegando para você, apertando sua mão e dizendo assim, meus parabéns, quero saber como que você fez isso. Ou seja, está tendo um impacto emocional. Você entendeu? Então é urgente para você aprender mais sobre isso. É urgente para você não deixar passar essa oportunidade. Tá certo? Então esse é um enfoque que eu quero que você se dê conta lá com o seu cliente. Né? Bora lá. Então, eu vou pedir para que você, né, depois que terminar esse vídeo, faça um exercício. Certo? Se você quiser, pode parar o vídeo e fazer isso. Qual é o impacto financeiro, qual é o impacto emocional que você, com seu produto, causa no seu cliente? Esse impacto ele pode ser tanto para o bem, como o exemplo que eu dei, quanto para o mal. O impacto para o mal seria um exemplo diferente, que é, imagina que você agora parou o vídeo e você resolveu assim, olha, eu não vou assistir agora, vou deixar para depois. Imagina que você não conseguiu captar, que você não conseguiu entender o que eu estou falando e que você não vai aplicar no seu dia a dia, porque você não entendeu. E se você não aplicar no dia a dia, provavelmente você vai ter as mesmas dificuldades, vai perder os mesmos clientes, a concorrência vai continuar, né, roubando algumas vendas suas. Isso quer dizer que é provável que você não consiga atingir a meta que você iria atingir se você tivesse o conhecimento e a transformação que você vai ter ao assistir durante, né, alguns minutos esse vídeo aqui. Agora imagina você também chegar no final do mês e sentar na mesa de reuniões com seu chefe, com seus colegas, e ter lá um colega que está vendendo mais, o seu chefe pedindo explicação para você, dizendo, fulano, me diz aí, o que está acontecendo? O que você está precisando que você não está conseguindo fechar vendas? Por que você está tendo que dar tanto desconto? Você entendeu? É esse o impacto financeiro, ou seja, se você perde uma oportunidade, você pode ajudar o seu cliente a perceber que ele perde uma oportunidade e perde dinheiro. Por perder dinheiro, ele pode ter um impacto emocional. É ajudar a pessoa a se dar conta que a transformação dela é emocional. Né? Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que a gente estiver conversando com alguém, o atendimento sempre vai ser pessoal. E eu vou mostrar isso para você, porque no finalzinho do vídeo você vai entender exatamente esse slide aqui. Por que o pessoal faz toda a diferença? Né? Esse atendimento pode ser pessoal tanto online, como é o caso aqui. A gente não está sentado numa mesa, mas você talvez esteja agora com o seu celular assistindo esse vídeo. Pode ser que você esteja no seu notebook, na sua empresa, na sua casa, no seu tablet, em qualquer lugar. É online. Mas pode ser que essa conversa poderia ser uma coisa pessoal e presencial, que eu esteja sentado numa mesa conversando com você. Independente de ser online ou presencial, o atendimento é pessoal, porque eu estou olhando no seu olho e você está ouvindo exatamente uma pessoa falando do outro lado. E se você quiser falar comigo, logo, logo, daqui a pouquinho você vai saber como e qual é o canal que você vai poder falar comigo. Tá legal? Isso é muito importante. Então, a internet apenas é mais um canal para aproximar. Ou seja, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu poderia estar atendendo presencialmente as empresas do sul do Brasil, como eu sempre fiz. Hoje, para mim, é muito fácil encontrar pessoas do Acre, do Amazonas, do Nordeste, de São Paulo, né, que têm as necessidades delas e que eu posso falar através da internet, ou seja, está aproximando. Então, a jornada é um conjunto que a gente, através dessas conversas, que a gente ajuda o nosso cliente a evoluir. E nessa evolução, o cliente vai tendo pequenas transformações. Você entendeu? Mas como assim pequenas transformações? Então eu vou mostrar agora para você que muitas vezes aquela empresa, aquele cliente que você está se conectando, aquela pessoa, muitas vezes antes mesmo de comprar de você, antes mesmo de botar a mão no bolso e pagar, ela já começa a ter transformações. Quer uma prova? Se você está assistindo esse vídeo e está até agora aqui, é bem provável que você não me pagou nada, ou seja, eu não ganhei dinheiro com você.
E eu estou aqui investindo o meu tempo, investindo todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de uma existência para compartilhar o meu melhor com você, tá certo? Você está me pagando com o seu tempo. E é esse o ponto. E você está tendo já uma primeira transformação, mesmo sem ter assistido um curso presencial, sem ter sido meu coach, sem ter ao menos comprado um curso online, que por política eu tenho os meus cursos online, todos eles com baixo custo. E eu tenho as minhas imersões presenciais com alto custo, porque são 2 momentos da jornada. Os primeiros momentos da jornada é quando eu tenho um cliente que está em fase inicial de aprendizado. Então, o investimento dele, financeiro, praticamente é muito pequeno ou praticamente nada. Se uma pessoa me acompanha, no início da sua jornada, ele pode assistir meus vídeos aqui no YouTube, ele pode ler os mais de 100 artigos que eu tenho no meu blog e não paga nada. Agora, se esse cara resolver virar meu coach, aí sim ele vai ter um programa de coaching que ele vai ter que investir alguns milhares de reais para a gente conversar pessoalmente, né? Pode ser presencial ou online. Então vamos começar por essa jornada. A jornada essa jornada aqui, ela é um modelo da Digital Marketer dos Estados Unidos, é importante deixar os créditos, né, para esse pessoal, e a gente entender que no primeiro passo da jornada a gente tem a conscientização, né? Deixa eu aproveitar também, deixar os créditos daqui para a escola Simplix, né, do meu amigo Carlos Ramos, e aonde eu aprendo com ele. Se você quiser ir mais a fundo, entra nas certificações internacionais que eles têm no Brasil. Conscientização é aquela coisa, a pessoa não me conhece, está triste, está com, olha, DDD, ela está com dores, está com desejos e está com dúvidas. Ela está assim. Então eu preciso conscientizar ela de que essas dores, esses desejos e essas dúvidas, né, elas têm solução, que eu entendo as dores dele, entendo os desejos, e aí a partir desse momento essa pessoa ela tem uma sintonia comigo, ou seja, gera rapport, por isso que ela engaja, ela fica junto comigo. Até determinado momento em que essa pessoa começa a confiar em mim. Ela começa a consumir conteúdo, seja os meus conteúdos online, seja alguma palestra presencial, alguma coisa sem pagar, que ela resolve se inscrever. O que é se inscrever? Se inscrever é me dar o direito de contactá-la. Ou seja, ela me dá o número do telefone, ela me dá o e-mail, ela participa de um grupo, certo? E a partir desse momento, ela, né, começa a receber uma comunicação mais personalizada. Quando ela começa a receber essa comunicação mais personalizada, eu começo a converter. O que é converter? Eu faço uma primeira venda. E essa primeira venda é o que eu falei. Muitas vezes é um curso online, é um e-book, onde essa pessoa tem um investimento muito pequeno e logo após essa conversão, essa pessoa tem um entusiasmo. Por que esse entusiasmo? Porque mesmo com um investimento muito pequeno, mesmo num curso online, por exemplo, o curso online que eu vou mostrar para você ao finalzinho aqui, que você vai poder clicar no link aqui embaixo e se inscrever nesse curso, é um curso que tem, sei lá, 4 horas no máximo, né? 3 horas e meia, 4 horas de aulas gravadas e organizadas, tá certo? Para que você aprenda a vender. Você vai investir um valor muito pequeno e você vai ter um acesso por muito tempo em ferramentas, baixar ferramentas em PDF, vai ter explicações detalhadas sobre uns conceitos que muitas vezes nem na faculdade a gente aprende. Então, esse é o momento em que eu converto, faço uma primeira venda e eu gero uma grande vitória para você, para o meu cliente. Uma vez que você tem essa grande vitória, você vai querer continuar tendo outras vitórias. E aí que a gente chama de ascensão. E o que é ascensão? É o ajudar você a fazer outras compras de produtos meus, né? Talvez uma mentoria, talvez algum evento presencial, né? Talvez algum evento para a sua empresa. Ou seja, a gente começa a trabalhar aqui o conceito de upsell. Logo daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como você pode fazer isso, criando uma esteira de produtos estratégicas. E que eu começo com essa esteira num produto menor e vou fazendo upsell, cross-sell ou downsell, né, para levar você numa evolução mais elevada e, obviamente, né, eu vender mais. E isso tudo chega um momento em que você começa a defender esta marca, defender esses produtos. O que é isso? Você vai conversar com as pessoas e você vai dizer para elas, nossa, eu resolvi meu problema lá com o Alexandre. Nossa, estou tendo mais resultado. Nossa, estou conseguindo vender mais. Isto acaba gerando, né,
para mim e para você, uma parceria muito forte, porque você acaba virando um promotor. Você lembra que uma das perguntas do início era como pegar um desconhecido e transformá-lo num promotor? Pois é, tem todo esse trajeto. Como você vai fazer? Aí a gente tem que entrar a fundo. É simples de explicar? Muito simples, como eu estou explicando aqui. É complexo de fazer? Muito complexo. Muito mais complexo do que parece, porque vai exigir de você o conhecimento de diversas ferramentas, diversas metodologias, diversas técnicas. Você vai ter que entender diversos processos e implementar. Quando você conseguir entender e depois conseguir implementar, aí eu posso garantir para você que você faz este fluxo da jornada fluir, funcionar. Né? E aí, eu quero que você se dê conta que nesta jornada, antes do cliente lhe dar dinheiro, ele lhe dá tempo. Que é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Né? Por exemplo, no meu canal no YouTube, que eu tenho lá quase 3.000 seguidores, né, para o meu segmento já é um número bem legal, né, não é nada sensacionalista, não é de entretenimento. As pessoas que seguem meu canal geralmente são pessoas profissionais, empresários. Então aqui tem alguns reconhecimentos do meu trabalho de pessoas que não são alunos. Por exemplo, olha o que o Felipe falou, né? Reflexões excelentes, me ajudou a refletir algumas coisas, gratidão. Olha o Rodrigo, muito obrigado, todo conhecimento é bem-vindo. Olha o Felipe Campos, né? Ótimo conteúdo, parabéns, né? Olha aqui o Thiago, olha só, sensacional. Olha o Juarez, boa explicação, grave mais vídeos assim, você é ótimo. Então, o que eu quero que você se dê conta? Antes do seu cliente lhe dar dinheiro, ele vai lhe dar o tempo dele. Ele vai assistir seus vídeos, ele vai ler seus textos. Quando você agregar valor para ele, ele vai estar engajando, ele vai estar lhe acompanhando porque vai valer a pena. Imagina o Juarez, né? Se eu consigo gravar mais vídeos como este, é provável que ele venha assistir mais vídeos como este. Então, ele estará dando o bem mais precioso que ele tem, que é o tempo dele. Né? Por isso, a gente precisa entender, né? Se você ainda não ouviu falar, a gente precisa entender de inbound marketing e de outbound marketing. Qual é a diferença desses dois, certo? Não te preocupa tanto com esses termos em inglês, mas o primeiro deles é inbound é um novo marketing, é qualquer tática que se baseia em ganhar o interesse, ou seja, eu quero o tempo seu. Minha estratégia de inbound é fazer com que você, né, me acompanhe, que leia um texto meu, que receba uma mensagem e veja aquela mensagem, que assista um vídeo, tá certo? O que é o outbound marketing? Eu não dou bola para conteúdo, eu não quero saber da sua atenção. O que eu faço? Eu tento te empurrar produtos. Ou seja, eu vou pegar o telefone, eu vou pegar o meu e-mail, em vez de te mandar informação, de te agregar valor, eu vou dizer assim, olha só, tem um produto aqui e é para você. Compre, compre, compre. É mais ou menos naquela estratégia do cara aquele lá da televisão que diz compre, compre, compre. E ele não agrega valor. Tá certo? Então, essa aqui é uma estratégia para você pensar. E qual é o nosso foco? Primeiro, é descobrir quem é aquele cliente que pode estar interessado. O interessado é aquele que eu poderia dizer do importante. Ele acha importante. Lembra, um importante urgente? Importante é racional e ele não tem, né, pressa. Ele deixa para depois e ele não dá valor, certo? Então ele sente a dor, mas ele não está buscando uma solução. Ele só acha que aquilo ali pode ser importante para ele. Você precisa se conectar com essa pessoa e ajudar ele a ter mais informação. Então ele vai sentir a dor e vai saber a causa do problema. Então, assim, fica ligado, porque logo, logo, agora no final do vídeo, eu vou mostrar para você uma tática, aliás, uma estratégia de como você pode utilizar uma metodologia chamada Spin Selling, certo? E a metodologia Spin Selling faz justamente você pegar uma pessoa que acha que é só importante, que aquilo ali, né, tá interessado, e transformar essa pessoa em informada e transformar essa pessoa na próxima etapa, que é o aflito. Tudo tem a ver com a estratégia de conversa, né? Então, quem é um aflito? É aquele cara que sente a dor, sabe a causa e está buscando uma solução. Esse cara, ele tem urgência, né? A questão é, segundo, né, um dos meus mestres, professor Sandro San, ele diz o seguinte, a maioria das pessoas são os interessados, é o grande público. A maioria de nós, a maioria da população mundial, brasileira, da sua cidade, eles sabem que tem muitas vezes o problema, então eles sentem a dor, mas eles não sabem, né, a origem, a causa, e muitas vezes não estão buscando a solução.
né? Eu vou dar um exemplo assim que acontece comigo muitas vezes. Eu às vezes vejo que eu estou ganhando peso, eu estou acima do peso. Então eu não identifico o problema, certo? Eu poderia não identificar que eu como açúcar, eu não poderia não identificar que eu, às vezes, passo uma semana inteira sem praticar esporte. Então, eu não estou buscando essa solução. Agora, se eu começo a prestar atenção e identificar o problema, eu vejo, opa, eu estou falhando na academia, estou comendo muito doce, estou comendo muita farinha. Então, eu já começo a ficar informado, começo a querer saber como que eu posso, qual a estratégia para melhorar isso. Então, a maioria das pessoas está interessadas. A segunda grande, né, grupo de pessoas são os informados. E os aflitos são aqueles que realmente estão a fim de resolver o problema, ou seja, eles estão com urgência, eles estão sentindo a dor, certo? E essa dor, ela é provavelmente uma dor emocional. E às vezes essa dor também tem interferência financeira. Quando tiver interferência financeira e emocional, você sabe que é a hora que o cara vai comprar de você, né? Então, veja só, se a gente pegar o nosso grande público, né, a gente vai ter um funil de relacionamento que começa com aquele cara que está lá na rede social ou no mundo em geral e está interessado, você precisa atrair ele, né? Você precisa atrair ele para manter ele informado através de algumas estratégias. Dei um exemplo aqui, o e-mail, mas podem ser outras, né? Para você começar a converter esse cara numa pessoa que vai ser seu seguidor, um lead, né? E depois você pode estabelecer uma relação de conexão mais próxima, né? Seja presencial, por telefone, WhatsApp ou reunião online, para você poder relacionar, vender e transformá-lo num cliente, tá certo? Aqui eu peguei um exemplo e a pergunta é: se você tem algumas pessoas que podem estar interessadas, mas quem é o interessado? O interessado é esse cara aqui. É esse cara aqui, né? Ele tem um problema, mas ele tem uma situação lá que ele não está buscando uma solução. Então eu preciso, né? Eu preciso chamar a atenção desse cara. Se eu olhar agora para a tua rede social, eu consigo entender que tipo de problema você resolve? Essa é uma pergunta, né? Então eu convido você, inclusive, a olhar lá, por exemplo, no meu Instagram, Alexandre F. _coach. Você vai notar que o meu Instagram ele está totalmente direcionado para pessoas que querem se desenvolver, né? E aí entra uma questão agora estratégica para você pensar. Se você tem uma empresa, você precisa entender desses dois conceitos. É o LTV e o CAC. Alexandre, o que é LTV e o que é CAC? Vamos lá. Lifetime Value ou custo de aquisição de cliente. Esses dois, eles funcionam como uma balança. Vamos lá. Se você tiver o lifetime value, e o que é o lifetime value, Alexandre? É o valor da vida útil de um cliente, ou seja, depois que ele virou cliente, quanto que ele me dá de retorno? E o que é o CAC? Custo de aquisição. É antes do cara virar cliente, quanto eu gastei para transformar aquele cara num comprador. Então, quer dizer o seguinte, que se o LTV, ou seja, aquilo que o seu cliente te dá de valor é maior do que você pagou, do que ele custou, isso está bom. Agora, se o seu custo de aquisição de cliente é maior do que o seu cliente vai comprar de você, você está tendo prejuízo, né? É uma matemática pura e simples. Eu gosto muito desse cone porque diz o seguinte: se pegar assim, ó, 100% de um público, tipo aqueles informados, aqueles, né, interessados lá, você vai ter despesa para chamar a atenção deles. Você vai ter que ter publicidade, seja na internet, rádio, TV, jornal, ou você pode gastar o seu tempo como eu estou fazendo agora, eu estou tendo custo, né? Ah, o Alexandre colocou um vídeo no YouTube, ele não impulsionou, não pagou, né, para o Google, para o YouTube, para impulsionar esse vídeo, ele não está tendo custo. Claro que eu estou tendo custo. Porque quantos minutos ou quantas horas eu levo para produzir esse conteúdo? Isso aqui é trabalho, às vezes, que leva um dia, 2 dias para entregar esse conteúdo para você. Porque eu estou querendo chamar a sua atenção. E quando eu chamo a sua atenção, eu estou tendo um gasto, estou tendo uma despesa. Alguns de vocês talvez vão evoluir, certo? E vão ir evoluindo. Eu vou estar tendo mais custos, porque alguns de vocês talvez queiram conversar comigo. Tem alguns de vocês que vão assistir esse vídeo e vão dizer assim: Alexandre, você pode vir aqui na empresa? Aí eu vou lá, pego minha caminhoneta, faço 100, 200 quilômetros, eu dedico um dia inteiro e eu vou lá conversar com você. E quando a gente conversa, eu estou tendo custo e a gente não fechou negócio ainda. Até um determinado momento em que você diz assim: tá legal,
Então, me manda uma proposta. Quando eu mando a proposta para poucas empresas, poucas pessoas que eu, né, chego no momento de fechar negócio, estou tendo custo. E aí alguns de vocês fecham. E aí quando você fecha o negócio, é o momento que eu tenho receita. E aí que está o ponto. Porque eu tenho todo um custo de aquisição de cliente que eu começo o negócio no prejuízo. Quando eu digo eu, tá? Eu quero que você entenda, você e eu, nós que temos um negócio. A gente primeiro investe no nosso cliente para depois ter o retorno. Por isso que se chama payback. É um retorno, pagamento do retorno. Então, eu tenho primeiro um custo de aquisição e depois eu começo a ter o meu LTV, que é o meu lifetime value. Então, se eu, por exemplo, tenho todo um custo de aquisição de cliente e só tenho um produto para o cara, esse produto tem que ter um determinado valor, que a margem de lucro desse produto seja maior que o CAC. Ou, se não for, que eu tenha outros produtos para fazer upsell, cross-sell e tudo mais, e assim por diante, e continuar vendendo ao longo de uma determinada fase para ter um retorno, né? Ou então, né, tem um conceito que eu não vou explorar aqui, né, que eu vendo um produto que é uma mensalidade, mas essa mensalidade tem determinado momento, ou seja, a pessoa paga a mensalidade por 6 meses e, em média, durante 6 meses, a pessoa fica. Depois, 20% das pessoas cancelam essa assinatura. Então, eu vou ter o que o pessoal chama de churn. O que é o churn? É o percentual de pessoas que deixa de ser meu cliente por algum motivo ou outro, tá certo? Então, aqui é muito importante você fazer esse cálculo. Isso é estratégia. É o quanto você está disposto a pagar pelo seu cliente, qual é o custo de aquisição, qual é o CAC que você está disposto a ter, né? Levando em consideração todas as despesas, todo o planejamento que você vai ter, baseado no que você tem de potencial de produtos. E esses produtos não podem ser construídos baseados na sua vontade, mas sim baseados nas necessidades do cliente. Por quê? Toda vez que você tiver um produto A, um B e um C, e esses produtos atenderem uma necessidade A, uma necessidade B e uma necessidade C do seu cliente, sabe o que vai acontecer? Lucro, com certeza, porque você vai ter um LTV garantido. O que é o LTV? Lifetime Value. Ou seja, você tem como atender o seu cliente a longo prazo. Legal, né? Bora lá. Vou dar um exemplo clássico. Você talvez conheça esse cara aqui, Tony Robbins, né? Esse aqui é o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. E eu quero mostrar para vocês que o Tony Robbins, por exemplo, ele tem um produto que custa mais ou menos R$ 20, que é um cursinho online, um e-book que você pode comprar. E você pode efetivamente ver que ele cobra R$ 300 mil ou até um pouquinho mais de outro produto dele. Como assim? Eu vou mostrar. Então vamos lá. A gente começa com o conceito de esteira de produtos. Você, na sua empresa, precisa levar a sério isso que eu vou falar. Uma esteira de produtos ela é composta por, primeiro, um lead magnet. O que é um lead magnet? É uma forma de atrair, magnetizar um lead. Por exemplo, eu posso ter um produto que é um produto para atrair as pessoas, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. Ele não tem remuneração. Quer um exemplo? Exatamente esse vídeo que você está assistindo. Eu não ganho dinheiro com isso. Por quê? É uma forma de eu atrair a sua atenção para você assistir um conteúdo de alto valor e, a partir desse conteúdo, você diz assim, nossa, esse conteúdo agregou valor para mim. Então, agora eu posso fazer uma primeira oferta, que a gente pode chamar de tripware. O que é o tripware? É um produto de baixo ticket que eu ofereço uma grande vitória por um valor pequeno. Por que isso? Porque se você ainda não me conhece, a probabilidade de você arriscar pouquinho é maior. Agora, se eu já lhe oferecesse um produto, como é o caso do Tony, produto de 20 reais, você diz assim, vou comprar para ver se funciona, né? Isso considerando que você ainda tem garantia, se comprar um produto online, de pelo menos 7 dias, pode devolver e pegar o seu dinheiro de volta. Agora, se eu chego para você e digo assim, olha só, tem um produto de R$ 300 mil, e você ainda não me conhece tão bem, então é provável que você vai pensar muito para fazer, né? Então, por isso, o conceito do tripleware. O tripleware gera uma grande vitória. Então, eu tenho aqui daí as próximas ofertas, que são os upsell ou cross-sell. Eu explico melhor o conceito de upsell, cross-sell e downsell dentro do curso online.
É fundamental entender esses conceitos, sob pena de você perder muito dinheiro ou então não conseguir ter um LTV, não conseguir manter o seu cliente no lifetime value. Entender o upsell, cross-sell, talvez seja mais importante ainda do que vender, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou fazer um upsell, eu vou fazer uma segunda oferta de que a gente chama de core offer. O que é um core? Um produto central, que são os produtos de maior importância. Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho produtos de R$17, de R$97, mas também tenho produtos de R$1.000, de R$3.000, de R$5.000, de R$50.000, certo? São produtos, né? R$50.000 já vai para o próximo nível, mas os core offers, eles já são produtos de um valor mais agregado, certo? Entre R$1.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Agora, o que é o Profit Maximizer? É um terceiro produto. É aquele cliente que talvez seja um cliente corporativo que queira fazer um programa de desenvolvimento e está a fim de investir 20, 30, 40, 50 mil reais. Então é ali que eu vou ter uma grande lucratividade. Por quê? Porque eu investi, vamos voltar aqui para você ensinar, eu investi para conquistar esse cara, eu fiz uma primeira venda, fiz uma segunda, fiz uma terceira. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho uma esteira de produtos, eu atraio esse cara, até aqui eu estou pagando, aqui eu tenho CAC, e aqui eu começo a ter LTV, começo a ter lifetime value, ou seja, retorno, payback, tá certo? Esse é o ponto que eu quero que você pare para pensar. Isto é a essência do que você estrategicamente precisa pensar no seu negócio. Né? Agora, como é que você faz para ter uma esteira de produtos? Então, toma cuidado. Vamos entender o conceito do MVP, que é o Minimal Viable Product. O que é isso? Não é aquela coisa assim, oxa, eu vendo um carro, então o meu produto mínimo viável é uma roda. Não, porque a roda não oferece uma transformação. O cara que quer comprar um carro, qual é a transformação dele? Ele quer o deslocamento, ele quer sair do ponto A para o ponto B, quer sair de casa e ir para o trabalho, do trabalho para casa. Perfeito. Mas o cara, por exemplo, poxa, ele não tem grana, está começando a vida, ainda não tem dinheiro para comprar o carro. Então eu poderia ter uma outra forma de transporte, né? Que tem o skate. E à medida que esse cara vai evoluindo, ele vai comprando produtos de maior valor agregado até eu vender o meu produto, que poderia ser aqui o meu Profit Maximizer. Ah, desculpa, eu não falei o que é Profit Maximizer, né? É o maximizador de lucro, profit, lucro. Tá certo? Estratégia de uma empresa é ter clareza sobre como que eu desenho a esteira de produtos. Bora lá. Exemplo do Tony Robbins. O Tony Robbins, então, tem o lead magnet dele, que ele não cobra nada. Programa de rádio, anúncios, programa de TV, entrevistas, né? Speaking engagements, que provavelmente é Spotify, né? Ele tem Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e tudo mais. O que acontece? Tudo isso aqui é conteúdo gratuito que ele está investindo. Ah, Alexandre, mas ele não gasta nada. Claro, você para pensar, Tony Robbins, às vezes ele pega o avião dele, atravessa os Estados Unidos e vai para um programa de TV. Ele gasta talvez R$1 milhão, dólares talvez, fazendo, né, viagens e dedicando o tempo dele a aparecer na mídia. Por quê? Porque ele está entregando conteúdo gratuito para levar as pessoas para a próxima fase. E a próxima fase pode ser, como eu falei, né, um produto de $15, de 199, $299, que são os tripleware, de baixo investimento, ou seja, não tem muito risco se eu perder $200 e não for tudo aquilo, tá certo? Mas a pessoa que comprou um tripleware, muitas vezes ela leva muito mais, porque tem muito valor. E aqui a importância de você entender o valor, entender a necessidade do seu público. Porque se a pessoa tiver uma grande vitória nessa fase, é provável que ela venha para a próxima fase, onde ela vai comprar os seus core products. Aqui, provavelmente, é onde você tem o maior volume de receita. Aqui você tem volume de vendas e aqui você tem volume de receita, tá certo? E a partir do volume de receita, aqui, certo? Você começa a perceber que alguns desses clientes que já te pagaram um valor bem significativo são destaque. E aqui entra o Profit Multiplier ou Maximizer. O que é isso? É aquele cliente que, por exemplo, pagaria $65 mil, por isso que eu fiz esse cálculo aqui dos $300 mil. Então, é aquele cliente que provavelmente chega num patamar que diz, eu quero que você faça coaching individual comigo. E quanto custa? $65 mil. Né? De 66 a 87 mil. Então, é esse o ponto. Exemplos disso, né? Por exemplo, a montadora Renault.
né? Qual é o triple R da Renault? É o Kwid, é o carrinho básico, ou seja, o cara que está começando a vida. Qual é o core? É a linha dos Sandeiros, né? Tem diversos, né, Sandeiros, depois tem o Logan, que vem na mesma linha. Qual é o Profit Multiplier? São as linhas das SUVs, da Duster, né? Aqui são os carros de maior valor. Né? Tem mais? Tem. Mercado agrícola. Qual é o triple R de uma fabricante de tratores? É aquele tratorzinho para você ter lá no sítio, pequenininho, então uma fazenda que está começando. Qual é o core? São os tratores, certo? Médios, talvez já um pouquinho maiores, mas que fazem com que você realmente tenha muita produtividade e, obviamente, a fabricante aqui ela tem muito lucro. O que é o Profit Multiplier? É para aquele cliente que se destacou, não é todo produtor rural que compra esse trator, mas é provável que esse que compra é um cliente muito importante, tá certo? Dá para fazer isso também numa lancheria? Claro que dá. Olha só o que eu achei aqui. O que é o triple R dessa lancheria? É uma esfirra de R$3. Você passa na frente, está com fome, pensa, eu vou entrar ali, R$3, né? Não arrisca nada. Imagina que você chega ali para comer essa esfirra e você escolha lá uma esfirra de atum. Nossa, você comeu muito deliciosa. Aí você pensa, daqui uns dias eu vou passar aqui e vou fazer um outro lanche. Aí você começa a fazer lanches, né? Que já subiu o preço. Né? Tem shawarma, tem kebab, tem um monte de coisa, beirutes. Aí você pensa, nossa, esse lugar é muito bom, vou convidar meus amigos do trabalho para vir aqui, a minha esposa, namorado ou namorada. Aí você vai lá comer os pratos à la carte. Ou seja, aqui está o Profit Multiplier. Né? Então, para qualquer tipo de negócio, você vai ter, né, a sua forma, a sua estratégia. Deixa eu dar um exemplo que acontece comigo. Isso aqui é um fato real que aconteceu. Então, por exemplo, eu tenho meu perfil no LinkedIn, não sei se você me conheceu aqui do LinkedIn, e eu enviei uma mensagem para uma conexão minha, né, falando sobre um determinado produto de liderança e tudo mais. E essa pessoa me disse, olha, Alexandre, muito obrigado, vou pedir para você entrar em contato com a fulana, que era uma moça que ela é responsável pelos treinamentos aqui na empresa. E eu entrei em contato. Entrando em contato com ela via LinkedIn, né, nas mensagens, ela me disse, olha, Alexandre, que legal, o fulano me falou de você. Você pode me mandar um e-mail apresentando sua empresa? E eu mandei um e-mail. E ela me respondeu o e-mail dizendo, nossa, que legal, podemos falar por telefone? Sim, falamos por telefone. Durante a conversa por telefone, ela disse assim, Alexandre, você pode vir aqui na empresa para a gente conversar? Sim, fui lá na empresa para a gente conversar. Até aqui, gente, olha só o investimento. Eu gastei tempo para desenhar o meu perfil no LinkedIn. Se quiser me seguir lá no LinkedIn, me acompanhar lá, você vai ver que eu invisto, tá tudo bem certinho lá. Isso é tempo, né? Depois, eu gastei tempo fazendo essas conexões, investimento, CAC, custo de aquisição de cliente, até o momento em que eu fiz uma primeira venda. O que foi a primeira venda? Uma palestra. Desta palestra, o pessoal achou tão legal que eles me pediram para montar um programa de desenvolvimento de lideranças, certo? E aí a pergunta que eu deixo aqui para você, qual é o meu profit multiplier com essa empresa? Tá certo? Então quer dizer que se você investiu aqui um valor, você precisa ter esse retorno aqui. Se eu investir 100 mais 50 mais 5, são R$150 mil, 155. Se o meu custo de aquisição de cliente é maior do que 155, não vale a pena o meu negócio, é inviável. Agora, se eu investir, por exemplo, R$10 mil para chegar aqui, e eu fiz a primeira venda por 5, eu tenho um prejuízo ainda na primeira venda, mas eu já pago, eu já tenho payback na segunda venda. Por isso a importância de você ter bem claro qual é o seu custo de aquisição de cliente e qual é o seu LTV. Né? Aí na sua empresa você vai ter que ter essa definição. E agora sim, o que eu tinha prometido lá no início, né? A técnica do spin selling, certo? A técnica do spin selling é uma técnica fundamental. Cada uma das letras, né, S, P e N, tem a ver com um momento da conversa, um momento do relacionamento. Então começa tudo em situação. A ideia é que você chegue para conversar com o seu cliente e vá fazendo perguntas. E fazendo perguntas, colete informações sobre ele, sobre o contexto. De preferência que você faça uma pesquisa antes e chegue lá com algumas perguntas já, né, em mente. E essa pergunta de situação vai conduzir para você falar com a pessoa sobre prováveis problemas dele. Né? Então, ajude o prospect, né, a identificar as principais dores. E aqui lembra do DDD, as dores, os desejos e as dúvidas. À medida que ele tiver essas dores identificadas, ajude ele a perceber a implicação, que é o I. É o que é? Quais são as consequências dele não resolver? E essas consequências, quando elas forem, lembra? Quando elas forem urgentes, que tem a ver
né, com o aspecto emocional e financeiro, você vai ajudar essa pessoa a ter urgência em querer tomar uma decisão. E quando você ajudar ele, você vai ajudar ele a ter uma necessidade. Então, mostre o cenário ideal e o seu produto, a sua solução, seja seu produto, seu serviço, seja o que for, para ajudar a eliminar essa implicação negativa, ou seja, você começa a agregar valor para ele. Ele não vai pedir desconto. Eu fiz uma outra ilustração, né? Pegando aqui o exemplo do importante do urgente. Então, assim, ó, esse SPIN, SPIN. Chego fazendo pergunta de situação. Por quê? Para estabelecer o contexto. Isso leva a perguntas de problema. De modo que o comprador revele as necessidades implícitas. O que é uma necessidade implícita? É aquilo que o cara acha importante, olha aqui, mas não tem que mexer agora, ele pode deixar para amanhã. Ele não está percebendo um prejuízo emocional ou financeiro. Então, eu continuo fazendo perguntas. Eu faço pergunta de implicação, que faz o comprador sentir o problema de modo mais claro e agudo. E aí eu faço perguntas de necessidade, de modo que o comprador declare as necessidades explícitas, que tem urgência. O que é uma necessidade explícita? É aquilo que o cliente tem de dor, que provavelmente mexe com as emoções dele e que mexe com o bolso dele. Esse é o momento em que você pode declarar um benefício. O que é um benefício? Um benefício é algo que vem e resolve aquela dor, né? Então, questão bastante relacionadas com o sucesso em vendas. Você entendeu? Alexandre, isso é muito legal. Como é que eu faço para aprender isso? Bem, lá no meu curso online, que tem aqui embaixo, já disse para você, você pode entrar nessa plataforma do curso online. Eu tenho um módulo inteiro só para falar sobre SPIN. Além do SPIN, tem uma outra metodologia que a gente chama de AIDA, né? AIDA, AIDA, parecido, certo? Que é atração, interesse, desejo e ação, que também eu explico detalhadamente. Tem 2 módulos, na verdade, um módulo só sobre SPIN e um módulo só sobre AIDA, onde você pode montar suas estratégias, tá certo? Tá aqui. Ou seja, o que é o AIDA? O AIDA é eu pegar todas as pessoas, certo, que em algum momento possam ser interessantes para o meu negócio e atrair, né, chamar a atenção, provocar o interesse, provocar o desejo e provocar a ação, né? Aqui tem um detalhe importante. A gente já está encerrando, né? Mas eu não queria encerrar sem essa dica aqui do Jordan Belfort. E é para você pensar. O Jordan tem uma técnica. Jordan Belfort foi aquele cara do filme O Lobo de Wall Street. E ele também escreveu um livro com esse título. E ele diz, né, que quando ele treinou a equipe dele, que ele foi um cara que virou um milionário, um bilionário muito rápido, ele diz que ele tinha uma técnica chamada linha reta. A linha reta é com 3 pontos, ou seja, 3 escalas de certeza que precisavam ter nota 10. A primeira delas era sobre o produto, ou seja, tem que ter um bom produto. Então não esquece, um bom produto é aquele produto que está alinhado com a necessidade do seu cliente. Não é produto bom porque você acha bom. É produto bom quando ele resolve um problema de verdade para o seu cliente. Aí ele é bom. Outra coisa é sobre o vendedor. Não adianta você ter um bom produto se você tiver uma turma meia boca. Se tu não tem um bom vendedor, um bom profissional, não adianta ter bons produtos, né? E também, de nada adianta se você ter um bom produto. Eu vejo muita empresa sentada em cima de um produto com péssimos profissionais e com uma empresa desorganizada, uma empresa que não tem financeiro, não tem logística, não tem estrutura, não tem estratégia. Essa empresa não vai longe, tá certo? Geralmente, bons produtos, elas lançam empresas, mas bons produtos sem bons vendedores e sem uma boa estrutura empresarial, sem uma boa estratégia, dura muito pouco, né? Então, isso é uma dica que eu queria que você parasse para pensar, né? Vamos lá. Para fechar, eu gosto dessa brincadeira, eu não quis tirar essa brincadeira, que é a brincadeira do café, né? A brincadeira do café diz o seguinte: imagina que você chegou, pegou lá uma saca de café, certo? De 50 quilos, e pegou um punhado de café na sua mão, e aquilo ali é um produto. E esse punhado de café, comparando-se ao preço da saca, ele vale 10 centavos. Tá legal? 10 centavos é o preço do produto. Ou seja, o produto café, que vale tantos reais a saca, se você pegar uma proporção disso, vai valer 10 centavos. Legal? Agora vamos lá. R$ 1 é o que você poderia pagar, por exemplo, por um sachê. Sabe aquele um sachê de café que você pega nos bares?
E é o mesmo café que você pagaria 10 centavos. Mas por que você pagaria 10 reais? Aliás, 10 vezes mais pelo mesmo produto que está dentro de um sachê? Sabe por quê? Porque tem uma marca. E a gente tende a valorizar marcas. Por isso a importância disso que eu mostrei aqui atrás, gente. A sua empresa, você são as marcas do seu produto. Então, quando você trabalha a marca, quando você vende uma imagem, você está valorizando a sua marca. Aqui no exemplo do café, vale 10 vezes mais do que o produto em si. Entendeu? Agora vamos supor que você pega esse mesmo punhado de café que vale 10 centavos e vá na beira da estrada e compre um cafezinho daquele que vem num copinho, bem mequetrefe. Esse cara vai vender o cafezinho para você ali que você está viajando, está comprando num posto de gasolina por 3 reais. Tá aqui. 30 vezes mais. Sabe por quê? Porque aqui o cara está pagando um serviço. O cliente paga por serviços. Não esqueça que antes de você entregar um produto, você fez todo um serviço, um conjunto de serviços, a sua equipe fez diversas etapas de serviços para gerar uma entrega eficaz para o seu cliente. O que é uma entrega? O seu cliente chegou na beira da estrada, alguém tinha feito o café, tinha alguém para atender, foi rápido, você tomou cafezinho e estava bom. Tá legal? As pessoas pagam mais por isso. No exemplo do café, de 3 reais para 10 centavos, a pessoa pagou 30 vezes mais sobre o valor do produto, porque ele teve um serviço eficaz. Né? Parece óbvio, né? Mas imagina que você chega na beira da estrada, já aconteceu comigo, e eu vou lá e peço um café e o cara diz assim: ah, a gente não tem café pronto, se o senhor quiser eu faço. Não, meu amigo, não tenho tempo, eu tenho que viajar. O cara perdeu de vender. Né? Agora vamos lá para o último item. O último item está aqui na foto. Você chegou num lugar, tem um cafezinho com esse desenho, o cara traz, serve para você o cafezinho na mesa, com ar-condicionado, garçom com gravatinho de borboleta, ele põe aquele copinho de água mineral com gás, bota uma bolachinha no cantinho, né? Te atende, né, de uma maneira muito legal. E você vai pagar 10 reais. 10 reais para 10 centavos é 100 vezes mais. Você se deu conta, cara, que a gente paga 100 vezes mais por um produto quando a gente tem o que a gente chama de experiência. E experiência a gente precisa entender que é o conjunto da ópera. Por que é o conjunto da ópera? Se você pegar só um violão e alguém tocar um violão para você, é uma música legal. Agora, se você pegar uma orquestra de violões e colocar diversos outros instrumentos, aquilo é impressionante. Numa empresa é exatamente assim. Quando você gera uma experiência, que desde o momento que você estaciona o teu carro, desde o momento que você está vindo na estrada, você vê a plaquinha do posto de gasolina, você vê tudo que está preparado é para gerar uma experiência para você, você paga muito mais por isso. E aqui entra uma coisa importante. Toda vez que se você educar o seu cliente a ter uma experiência memorável e ele se der conta que vale a pena pagar aqueles 10 reais para você, ele nunca mais vai querer comprar simplesmente um cafezinho, mesmo que custe só 10 centavos. A não ser que ele não tenha dinheiro. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você quer cliente sem dinheiro? Crie produtos memoráveis. Crie uma empresa memorável. Crie experiências memoráveis. E você verá que você vai angariar, vai conquistar clientes memoráveis e que tem dinheiro para pagar, certo? Agora, algumas coisas para mudar daqui para frente no mundo dos negócios, para a gente encerrar. Tudo, né, toda a relação nossa com o nosso cliente está deixando de ser de rápido para lento. O cliente já não quer mais aquela coisa de a toque de caixa. O cliente quer conversa, certo? Então, ele não quer mais automação, ele quer conversa. Por isso que eu digo para você, daqui a pouquinho você vai ver que a gente tem como entrar em contato direto. Basta você querer, você pode entrar em contato direto comigo e eu vou responder você aqui no celular. Escalável para não escalável e não traqueável, ou seja, o cliente não quer ser perseguido. O que é traqueável? É quando você entra num site, eu tenho essa estratégia no meu negócio, né? O cara entrou no meu site, eu sei que ele entrou no meu site, eu posso mandar um anúncio para ele. O cliente não quer mais, né, separado por isso. Né? A gente está assistindo um vídeo no YouTube e aparece uma publicidade, a gente fica brabo com isso. Não é mais legal. Então a gente tem que estabelecer uma relação. Por isso eu estou aqui entregando para você um conteúdo, certo?
Não é escalável esse conteúdo, porque a maioria das pessoas que vê esse conteúdo não entra em contato comigo. Mas aqueles que realmente querem crescer e evoluir, eles me mandam uma mensagem, seja aqui no YouTube, seja agora pelo meio que você vai poder entrar em contato direto comigo no meu celular, para que a gente estabeleça uma relação de humano para humano, né? E a pergunta que eu quero deixar para você é: qual é o seu diferencial? O seu diferencial tem que ser baseado naquilo que o cliente dá valor. Não esquece isso. O que o cliente dá valor? Quando ele consegue resolver o problema dele mais rápido e mais fácil. Tá certo? Não precisa querer adivinhar o que o cliente dá valor, basta observar e entender. Entender o quê? Por exemplo, o cara que ensinava a escrever, a fazer curso de datilografia, ou seja, 1.500 palavras por hora, como escrever mais rápido, mais fácil e melhor, né? Então, esse é o melhor curso de datilografia que a gente poderia encontrar lá na década de 80, quando eu fiz o meu curso, né? Se eu quiser comprar de você agora, como eu faço? Você tem meios para eu me conectar com você no online, ou eu tenho que ir até a sua loja, ou então ligar pelo telefone tradicional? Por onde começar? Qual é a dica que eu dou? Comece a criar conteúdo de valor. Faça mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Crie conteúdo para o seu cliente, pensando nas necessidades. Este conteúdo que eu criei é exatamente pensando naquele cara que é um empresário, que é um gerente de vendas, que é um vendedor e que ele precisa entender um pouquinho mais como fazer para melhorar os seus resultados. Está aqui. Se você está até aqui, você já tem muitas ideias, eu tenho certeza, né? Antes do dinheiro, o cliente lhe dá o seu tempo. Não esqueça isso. E foi exatamente isso que você me pagou agora. Esta moeda, o seu tempo, para mim tem muito valor. Muito obrigado por você ter estado comigo até agora. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo, pode me seguir nas redes sociais e especificamente a gente pode se encontrar, tá certo? Então você tem diversas formas no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no meu blog, na minha empresa, de entrar em contato diretamente comigo. Tá legal? Espero que isso tenha sido válido para você. Como eu tinha dito, prometido, né? Você pode entrar em contato agora comigo. E se você quiser entrar em contato comigo agora, em algum desses lugares, provavelmente no Instagram, no meu blog, no site da minha empresa, você tem inclusive o meu telefone para você poder, né, entrar rapidinho para a gente conversar. Agora eu recomendo para você que, se você não quer perder tempo, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do curso O Vendedor 4.0, que é onde eu tenho praticamente esse conteúdo que eu fiz o resumo agora. Eu tenho esse resumo detalhadamente em diversos módulos com alguns bônus explicado no Beabá. E aí você também pode fazer praticamente uma mentoria digital, porque em cada uma das aulas, durante a aula, ao final da aula, você pode fazer os seus comentários, você pode fazer as suas perguntas, e ao fazer as suas perguntas, eu rapidinho respondo para você, para que você possa implementar e fazer com que as suas vendas turbinem e a sua empresa fique cada vez melhor para gerar experiências. Muito obrigado. Se você quiser, assina o canal, dá o joinha nesse vídeo para que outras pessoas vejam, mas não esquece, o mais importante para você agora é você aprofundar o seu conhecimento, entrar no curso e, quem sabe, transformar a sua empresa agora nesse ano de 2021, que é no início do ano, quando eu gravei esse vídeo. Tá legal? Mais uma vez, obrigado. Não esquece de clicar no link.